Nós não somos a FM, mas a gente também faz um pouquinho desse papel. A gente trouxe hoje uma aula voltada mesmo para cálculo e diluição de medicamentos, né? Porque, como eu falei para vocês, não era para vocês terem visto isso lá na farmacologia. Não é da nossa ementa trabalhar cálculo e diluição, né? Eu até mandei para vocês ontem, acho que foi ontem, mandei outro dia para vocês, uma apostilazinha de cálculo, né? E diluição de medicamentos, para vocês terem um suporte. Mas assim, não é prova hoje não, Flor. Mas assim, o que eu estava falando? Antes de responder que era prova. Sim, no contexto geral, gente, isso aqui vai fazer parte, né? Preparo, diluição, cálculo, vai ter que ter nas unidades um manual, um protocolo da própria instituição. Sobretudo se a instituição tiver muita especificidade, né? Por exemplo, se ela trabalhar, se for maternidade, então eu vou ter ali cálculos mais relacionados para essa maternidade, né? Das principais drogas que se utiliza lá. Enfim, se for unidade de pediatria, né? Aí é que a gente tem algumas especificidades. Se for um hospital como o que eu trabalho, né, especializado em cardiologia, aí a gente tem mais especificidades ainda. E assim sucessivamente, né? E aí, nesse contexto, nós vamos ter exatamente que trabalharmos, né, com os protocolos da instituição para a qual a gente vai. Mas eu trouxe aqui hoje, né, de modo geral, bem, inclusive até bem rápida, né, porque ela não tem muitos cálculos diferentes, né, a gente não vai estudar aqui matemática com diversos cálculos, a gente vai estudar os principais cálculos que nós vamos estar realizando, né, no nosso dia a dia, para estar fazendo de forma segura a administração, prepara a administração dos nossos medicamentos. Então, a administração de medicamentos, né, ela tem sido exercida em ambientes cada vez mais dinâmicos e muitas vezes sob condições que contribuem para a ocorrência de erros. E aí, sobretudo no momento no qual, né, nós estamos vivendo de pandemia, né, onde a gente não tem leito para todo mundo, onde a gente não tem local para estar acomodando esses pacientes, isso interfere, isso impacta, né, exatamente na possibilidade da gente estar errando, né, nesse preparo, nessa administração desse medicamento. Estudos realizados ao longo dos últimos anos, né, têm evidenciado a presença de erros durante o tratamento medicamentoso. E isso, hoje em dia, é muito manchete de jornal, né? São muitas as manchetes relacionadas a isso, né? Os erros relacionados à utilização de medicamentos, eles podem resultar em uma série de consequências para o indivíduo e a sua família, como gerar incapacidades, expor o indivíduo a um maior número de procedimentos e medidas terapêuticas, atrasar ou impedir que reassuma suas funções sociais e até mesmo pode levar à morte, né? Então, a gente tem muitas manchetes de jornais e aí a gente sempre vê como é que sai a manchete, né? Técnica de enfermagem mata criança ao injetar vaselina líquida na veia. Técnico de enfermagem administra dieta enteral na veia do paciente, né? Técnico de enfermagem administra medicação endovenosa em via intramuscular, e aí provoca uma ferida no paciente, e assim sucessivamente, né? Sem falar no número de situações como essas que não chegam nem a ser notificadas, gente, que é o
mais grave, né? A gente não consegue nem fazer o processo de notificação. Então, a gente tem ainda esse tipo de situação, certo? Nós temos, né, ainda a questão do como a gente colocou, do ambiente, né, da segurança do paciente, com etapas que precisam ser, né, seguidas para que não hajam esses eventos, né? E esses eventos são cada vez mais comuns, mas a gente precisa trabalhar muito, precisa atuar muito nesse contexto, né? De estarmos buscando, né? Compreender, ter uma noção desse tipo de situação. E aí a gente tem a diluição, né? E o que seria essa diluição? Essa diluição, as informações sobre diluição de medicamentos, como eu até já falei para vocês, no dia a dia, elas vão estar disponíveis de forma simples e prática. E é necessário que hajam protocolos, né, sobre a diluição de medicamentos nas unidades onde a gente for atuar, tá? Então, isso é fundamental que a gente tenha essa compreensão, né? E nós vamos ser os enfermeiros dessas unidades, gente. Então, se eu chegar numa unidade para trabalhar e eu identificar que nessa unidade não tem um protocolo já escrito, já pronto, formalizado, eu vou precisar elaborar, né? Porque isso vai garantir a segurança do meu paciente, mas também vai garantir a minha vida profissional, tá bom? Então, é importante que a gente tenha essa compreensão. Os cálculos de medicamentos, né, a gente precisa conhecer e aplicar adequadamente os fundamentos da aritmética e da matemática, que auxilia o profissional de saúde na prevenção de erros relacionados ao preparo, à dosagem e ou à administração desses medicamentos, né? Então, é importante, gente, o nosso conhecimento sobre matemática, né? E aí eu mesma fui uma das pessoas, né, que veio para a enfermagem, primeiramente, obviamente, porque gostava da enfermagem, mas também para fugir de cálculo, né? E aí, quando a gente chega na enfermagem, o que mais a gente tem é cálculo, né? Então, é importante que a gente compreenda esses cálculos para evitar esses tipos de erro. A terapia medicamentosa, gente, né, com o passar dos anos, ela evoluiu muito, né? E hoje, né, enquanto que antigamente, raramente se raramente a gente realizava, né, esse processo, esse procedimento. Hoje em dia, gente, é o contrário, né? Hoje em dia, nós, cada vez mais, né, nos utilizamos, nós realizamos essa prática, tá? E aí, essa prática de medicamentos, de administração de medicamentos, ela é uma prática, né, que ela está inerente ali ao nosso contexto, né? Ela está muito presente no nosso contexto, tá? Tornou-se uma das formas mais comuns de intervenção no cuidado, utilizada ao longo dos anos na cura das doenças. Cerca de 88% dos indivíduos que procuram atendimento à saúde recebem, né, prescrições medicamentosas. Então, é um número considerável, né? É um número bem considerável. E nós, né? Nós, a enfermagem,
vamos ser exatamente figuras muito atuantes nesse processo, né? A correta administração requer conhecimento pleno dos integrantes da equipe de enfermagem. Então, gente, como o aprazamento, né, a prescrição, desculpem, o aprazamento, o preparo, a diluição, a via de administração, a checagem, né? Tudo isso são funções da enfermagem. Então, isso nos dá uma grande responsabilidade nesse quesito, né? Uma extrema, uma responsabilidade enorme, tá? E aí a gente vai para a parte prática propriamente dita, né? Então vamos aí, vamos anotando esses cálculos, vamos aprendendo esses cálculos, né? Basicamente, os principais cálculos vão ser feitos baseado em regra de 3 simples, né? Então, por exemplo, nós temos aí, trouxe o exemplo da dipirona, né? Que é uma droga que a gente vai fazer muito, administrar muito. A apresentação da ampola ela é de 2 ml, tá? Ela não tem necessidade de reconstituição, né? Ela não é um pó, ela já vem na apresentação líquida, certo? Se a administração for IM, né, for intramuscular, a gente vai fazer os 2 ml direto no músculo do paciente. Se a prescrição ela for EV, né, endovenosa, então é mais seguro diluir em 8 ml de água destilada, tá? Então, quando a gente for para o processo de recebimento dessa medicação, a gente já vai necessitar receber uma ampola de dipirona, uma ampola de 10 ml de água destilada, uma seringa de 10 ml, uma agulha de aspiração, né? E o material para punção venosa. Se for o scalp, se for direto na própria seringa, uma agulha 25 por 8, né? Ou 25 por 7. Se for um paciente já com acesso mais prolongado, né? Tipo catéter insight ou tipo acesso central, eu não vou precisar de nada para esse meio, né? Para a infusão do paciente. O tempo mínimo de infusão é de 1 minuto, gente. Então, lembrem-se do que a gente viu na segunda-feira, que as medicações endovenosas, elas são de ação rápida, porém de infusão lenta. Tá bom? Então, a gente precisa fazer com que essa infusão, ela seja, ela dure 1 minuto, tá bom? Forma de administração, né? A administração ela vai ser através da seringa, tá bom? Não precisa de um frasco de soro para fazer essa administração. Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou quebrar a ampola de dipirona, né? Vou aspirar, vou abrir a seringa de 10 ml, vou abrir a agulha de aspiração, que é a 40 por 12, né? Vou conectar a seringa na agulha, vou aspirar, né, fazer a desinfecção das ampolas com álcool a 70% e gaze ou algodão. Vou quebrar a ampola de dipirona, vou aspirar os 2 ml, vou quebrar ou abrir a ampola de água destilada de 8 ml e vou aspirar dessa ampola de água destilada, que ela vem com 10 ml, vou aspirar 8 ml.
tá bom? E vou administrar nessa via, né, endovenosa do paciente lentamente, tá bom? O Keflin, né? Já o Keflin, ele é um tipo de droga que ele precisa de reconstituição, né? O Keflin é um tipo de antibiótico, né? A apresentação dele é de 1 grama, mas ele já traz o diluente dele, que é água destilada, num frasquinho de 5 ml. Algumas drogas, gente, ele já vem com esse diluente próprio, tá bom? Outras drogas não. Outras drogas a gente vai diluir normalmente com água destilada, tá bom? Mas o Keflin é um exemplo que já vem com o diluente dele. Vem o pozinho no frasco, ampola, e vem o diluente numa ampola. Como é que ocorre a reconstituição? Como é que eu vou fazer, né, aqui o preparo e a diluição desse medicamento? Né? Eu vou, obviamente, pegar uma seringa, né? Uma seringa de 5 ml seria o suficiente, né? Porque a água destilada, ela tem 5 ml. Então, só uma seringa de 5 já seria suficiente. Vou abrir a seringa, abrir a agulha de aspiração, conectar a agulha de aspiração na seringa. Vou aspirar essa água destilada da ampola de água destilada, os 5 ml. Vou pegar o frasco ampola, que é onde tem o pó. Vou fazer a antisepsia dessas ampolas, desse frasco ampola e dessa ampola, né? Obviamente, sempre antes de quebrar. E vou injetar essa água destilada dentro do frasco ampola, né? E vou fazer movimentos circulares, gente, tá? Porque aquele pozinho que tem é produto químico. Então, se eu agitar, eu posso quebrar as moléculas químicas, né? Se eu ficar aspirando e injetando de novo, eu também posso quebrar essas moléculas e aí elas eu vou inativar o efeito, né, dele enquanto antibiótico, tá bom? Então, o jeito certo, né, da gente fazer. Saúde? Eita! Faz de conta que aqui é o frasco ampola, né? E aqui é a minha seringa, né? Então ela vai estar conectada aqui. Eu não vou também, gente, retirar, tá bom? Para diminuir a possibilidade de contaminação. Então, como é que eu vou fazer? Ele vai estar aqui. Ao invés de eu ficar balançando dessa forma, eu vou fazer movimentos circulares, né? Até que haja a dissolução de todo esse pó, que é o que a gente chama de reconstituição, tá bom? Até que todo esse pó do frasco ampola, ele esteja dissolvido, esteja reconstituído aqui no líquido que eu injetei, tá bom? Então, eu vou ficar fazendo esses movimentos, né? Até conseguir todo esse processo de reconstituição. Terminou, dou uma olhada se eu conseguir realmente reconstituir tudo. Vou aspirar novamente o volume, né? E aí vou fazer a infusão no paciente, tá certo? E aí, como é que a gente vai calcular essa diluição, tá bom? Lembrando que o frasco ampola de Keflin, ele tem 1 grama, né? Ou 1000 miligramas. Para saber quanto de Keflin existe em cada ml depois que ele estiver reconstituído, a gente aplica a regra de 3 simples, né? Eu sei que um frasco ampola ele tem 1 grama ou 1000 miligramas, né? Eu sei que
eu vou reconstituí-lo em 5 ml. Então, naqueles 5 ml finais, eu vou ter 1000 miligramas. Então, eu quero saber, para eu saber quantas miligramas tem em cada ml desse, eu vou fazer uma regra simples de 3. Vou pegar 1000 miligramas, né? Vou aqui fazer o que meu querido aluno Otacílio me ensinou, né? Vou pegar 1000 miligramas, está para 5 ml, assim como X miligramas vão estar para 1 ml. Então, o que eu evidenciei com isso, né? E aí a regra de 3 simples, né? 1000 vezes 1 dá 1000, dividido por 5 vai dar 200 miligramas em cada ml, tá certo? Então, em cada ml dessa solução, dessa reconstituição, eu vou ter 200 miligramas de Keflin. Por que isso, gente? Porque, por exemplo, o médico pode passar para você fazer 800 miligramas de cefalotina sódica, que é o Keflin, certo? Então, faça 800 miligramas, tá? Então, como eu tenho a forma de apresentação do frasco ampola de 1000 miligramas, eu vou ter que reconstituir, vou ter que fazer aqui o cálculo, né? E vou ter que aspirar o equivalente a 800 miligramas. Ou então ele pede meia grama, né? Ele vai pedir meia grama. Então, meia grama é exatamente 500 miligramas, né? Então, ele vai pedir para a gente fazer 500 miligramas. Aí eu vou de novo para uma outra regra de 3, né? Se... cadê aqui? Se a cada ml eu tenho 200 miligramas, né? Então, eu vou colocar... Oi? Eu não estou entendendo, você pode repetir? Você não está entendendo qual parte? Para poder O cálculo. saber. Pois é, qual o cálculo? O primeiro, o da reconstituição, ou o que eu ainda vou falar agora? Esse que você está falando agora? Pronto, não é isso que eu vou falar agora, eu ainda vou vamos para ele ainda. Esse aqui você entendeu, né? Esse da reconstituição, você entendeu? Mais ou menos. Pronto, então vamos de novo para ele. O frasco ampola, ele vem com um pó, certo? O diluente, ele é um líquido, ele é água destilada. Num frasco ampola, né? No pó, eu vou ter 1 grama ou 1000 miligramas, certo? No diluente, eu tenho 5 ml. Então, para eu saber, né, quantas miligramas eu tenho em cada ml, eu vou pegar a regra de 3. Em cada 1000 miligramas, eu tenho 5 ml. Então, eu vou calcular. E para eu saber quantas miligramas tem em cada ml, eu vou fazer a regra de 3 simples. Então, X miligrama está para 1 ml. Eu quero saber quanto tem em 1 ml. Então, eu vou calcular, né? 5 vezes X dá 5x. 1000 vezes 1 ml dá 1000 ml. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Não tem aqui. O Teams ele tem uma função de espécie de quadro branco, mas esse aqui não tem. O Meet não tem. Vou colocar aqui para apresentar de novo para vocês.
Então, o que a gente vai fazer, né? Deixa eu alterar aqui para apresentar o cálculo todinho de novo. Pronto, vamos lá. Coloquei o cálculo todinho para facilitar aí o entendimento de vocês, né? Vamos lá. Num frasco ampola, eu tenho 1.000 miligramas, né? Da droga, do kefir, da cefalotina sódica. Eu vou diluir isso em 5 ml de água destilada. Então, vai ficar 1.000 miligramas estão para 5 ml, assim como X miligramas vai estar para 1 ml. Então, fazendo a regra de 3 aqui simples, cruzando, vai ficar 5x é igual a 1.000 miligramas, né? X, então, vai ser 100 1.000 miligramas dividido por 5 ml. Então, eu vou ter X como sendo 20 miligramas por ml. O que quer dizer isso? Que em cada ml eu tenho 200 miligramas da droga, certo? Ok? Professor, Então, oi. mas para que eu vou usar esse cálculo? Para que eu devo saber quantos miligramas tem em 1 ml? Para você saber qual é seguir a prescrição, que é exatamente isso que eu vou dizer agora, né? Se o médico fizer, porque ele pode prescrever, né? Eu quero que seja feito 1.000 miligramas de Kefrin na paciente Milena. Mas ele pode prescrever 500 miligramas. Sendo que o frasco, ele só vem com 1.000 miligramas. Entende? Então, nesse caso, eu preciso saber, na reconstituição final, em cada ml, eu vou ter quantas miligramas. Porque aí, né, no caso do médico pedir 500 miligramas, deixa eu ver aqui se o próximo slide já é assim. No caso do médico prescrever 500 miligramas, deixa eu ir digitando aqui no outro slide. Eu vou ter como prescrição de Keflin, né? 500 miligramas. Vamos facilitar o cálculo. 600 miligramas
de 12 em 12 horas. Tá? Isso aqui é o que vocês vão receber, tá bom? É a prescrição, miligramas aqui, não é gramas não, miligramas. Vocês vão receber essa prescrição. Fazer Kefli na dona Milena, 600 miligramas de 12 em 12 horas. Tá bom? Mas o meu frasco ampola, ele só tem 1000 miligramas. Então, eu vou precisar calcular inicialmente, em cada ml, quantas miligramas eu vou ter. Porque aí, para saber quanto de Kefli eu vou administrar, quantos ml de Kefli eu vou administrar, a gente também vai seguir a regra de 3, tá? Como é que eu vou seguir a regra de 3 agora? Eu sei já que em cada ml eu tenho 200 miligramas. Então, 200 miligramas está para 1 ml, assim como eu agora não tenho a informação de quantas miligramas eu tenho que fazer, 600 miligramas estão para X ml. Quantos ml fazer, eu não sei. Eu sei que eu preciso fazer 600 miligramas, tá? Então, vamos lá. Vamos ter 200x é igual a 600 miligramas, né? A gente vai ter a gente vai ter que fazer 3 ml, né? Se em cada ml eu tenho 200 miligramas, então eu vou, em 1 ml eu tenho 200, em 2 ml eu tenho 400, em 3 ml eu tenho 600, tá? Então eu vou ter que fazer 3 ml de Kefli nesse paciente, tá certo? Por isso que a gente vai precisar fazer, em uma administração, às vezes a gente tem que fazer 2, 3 cálculos, tá? É... 3 ml da diluição. Opa. Tá certo? Vamos agora para benzilpenicilina, né? Porque o cálculo aqui é comunidade internacional, mas a forma do cálculo ela é muito semelhante, tá? A benzilpenicilina potássica, né? É a famosa penicilina, a famosa benzetacil, onde é um antibiótico largamente utilizado, né? E o frasco ampola dele, em apresentações, ele vem em apresentações variadas, né? Algumas apresentações vêm em 1000 unidades, outras vêm em 5 milhões, na verdade. 5 milhões em 1 milhão de unidades e a outra vem em 5 milhões de unidades, certo? E aí vai depender muito da prescrição que o médico fizer, tá certo? Foi prescrito benzilpenicilina potássica 800 mil unidades, certo? Unidades internacionais. Sendo que na unidade que a gente trabalha, tem-se o frasco ampola de 1000 unidades, de 1 milhão de unidades internacionais. Como é que eu vou proceder? Aí eu vou exatamente para o processo de reconstituição, tá?
Como é que vem? Vem um frasco ampola com pó, e esse pó, eles são equivalentes a 1 milhão de unidades. A reconstituição ela é feita com o próprio diluente que já vem na droga, na benzilpenicilina, né? Que ele vem 2 ml de diluente. Da mesma forma, o que eu vou fazer? Pegar a seringa, né? E aí aqui a gente pode utilizar uma seringa de 3 ml, né? Porque o máximo volume, o máximo de volume que a gente vai ter são 2 ml, né? Então, vou pegar a seringa, a agulha de aspiração, vou quebrar o diluente, vou aspirar o diluente, vou injetar esse diluente no frasco ampola, vou seguir aquele mesmo processo de reconstituição, né, em movimentos circulares, né, leves, para que a gente consiga aí o resultado esperado de diluição. Então, no final, gente, ó, percebam, eu vou ter 1 milhão de unidades para 2 ml da solução, certo? E aí, como é que a gente vai de novo? Regra de 3, tá? 1 milhão de unidades está para 2 ml, assim como 800 mil unidades vai estar para XML. X vai ser 1,6, porque eu vou pegar 2 vezes 8, vai dar 1 milhão e 600, dividido por 1 milhão dá 1,6, né? Então, o que eu vou fazer? Para eu administrar 800 mil unidades, conforme essa prescrição aqui, ó, eu vou aspirar dessa solução, desses 2 ml finais lá, apenas 1,6 ml. Em 1,6 ml da solução, eu vou ter 800 mil unidades, que é o que foi prescrito pelo médico. Tá? Vamos para a insulina, né? Foi prescrito 20 unidades internacionais de insulina NPH, né? E no rótulo do frasco ampola tem dizendo que eu tenho 100 mil unidades por ml. Aqui eu já não preciso fazer esse cálculo que a gente acabou de fazer para saber em cada ml eu tenho quantas unidades internacionais, né? Porque o frasco já está dizendo que que eu tenho 100 unidades em cada ml, tá bom? Agora, as doses de insulina, elas são muito pequenas. Vocês percebem aí que se eu fizer 1 ml, eu vou estar fazendo 100 unidades internacionais. Então, mas a prescrição, ela não quer que eu faça isso tudo. Ela quer que eu faça só 20 unidades. Então, eu vou precisar fazer o cálculo para saber quantos 0, ml eu vou fazer nesse paciente, tá? A vantagem da insulina, gente, é que a seringa de insulina, ela já vem trabalhada aqui, né? Conforme o frasco, né? Tá bom? Ela já vem bem fracionada. Ela já vem aqui como 100 unidades internacionais, né? Ela não vem como ml. Entretanto, eu já sei que lá, aqui no 100, nas 100 unidades, eu vou ter 1 ml, né? É uma seringa de 1 ml. Mas como ela já vem riscadinha, né?
para facilitar e evitar o erro, eu utilizando a seringa de insulina já facilita. Então, nesse caso aqui, se eu quero fazer só 20 unidades, eu vou aspirar até aqui o 20 unidades, né? Deve-se aspirar na seringa de insulina até a demarcação de 20 unidades. Ó, aqui, ó, vocês estão conseguindo ver? Ele está em unidades, em units, certo? O frasco e a seringa, eles têm a mesma relação, unidade por ml. Isto significa que o frasco tem a apresentação de 100 unidades por ml e a seringa também vai ter esta apresentação, tá bom? Então, na insulina, vai ser mais fácil da gente fazer essa administração. Entretanto, né, utilizando a mesma prescrição, mesmo exemplo de prescrição, de 20 unidades de insulina, só que na unidade que eu trabalho, eu tenho o frasco de 100 unidades por ml, mas eu não tenho a seringa de unidades, eu só tenho a seringa de 3 ml. Tá? Então, aí eu vou precisar fazer cálculo, né? Se não houver nenhum tipo de seringa de insulina na unidade, e sendo necessário o uso de seringa hipodérmica de 3 ou de 5 ml, o volume aspirado terá por base sempre 1 ml da seringa, não importando o tamanho da seringa, tá? Por que usar apenas 1 ml se a seringa é de 3 ou 5 ml? Utiliza-se a quantidade equivalente à seringa de insulina, como se estivéssemos substituindo, né? Essa operação ela pode ser feita com base na divisão com múltiplos de 10. Então, como é que acontece? Professor? Né? Oi? Na benzilpenicilina, aquele 2 ml, ele veio da onde? É o diluente padrão da benzilpenicilina. Então, cada um Já vem com ele. Padrão? Oi? Cada medicamento vem com diluente padrão? Alguns sim, outros não, né? Outros a gente vai fazer a diluição, tá? Mas quando ele já vem com padrão, com uma forma de diluição padrão, fica mais fácil para a gente fazer o cálculo. Senão a gente vai ter que seguir a prescrição. Vou dar um exemplo. Fazer. Deixa eu ver aqui. Fazer não, esse aí vai me induzir também a como eu vou diluir. Por exemplo, o Dimorf, né? O Dimorf, ele vem numa ampolinha, né? De 1 ml, tá? Esse 1 ml já é padrão ele ser diluído em 9 ml de água destilada, né? Mas isso já é uma padronização. Então, se eu tiver que fazer, quando vocês virem uma prescrição para fazer solução decimal, né? Fazer uma solução decimal, 2 soluções decimais, 3 soluções decimais, isso quer dizer, isso implica em dizer que você vai ter que pegar essa droga e diluir numa seringa de 10 ml. E aí, cada solução decimal vai ser 1 ml dessa seringa, tá certo? Mas vão existir situações, Milena, que a prescrição médica ela vai te dizer em quanto ml ela vai querer, tá? Pronto, a ondansertrona é uma droga, um medicamento antiemético, né? E aí vem a prescrição, ondansertrona, né? Aí o médico diz, diluir num frasco ampola de 100 ml de soro fisiológico. Entendeu? Ele não vem com diluente, mas a prescrição do médico, ele não precisa de reconstituição, mas ele precisa ser diluído, né?
E aí ele não vem com um diluente próprio dele. A gente vai ter que seguir a prescrição. Aí tem médico que pede para fazer com um frasquinho de 100 ml de soro. Tem médico que pede para fazer com um frasquinho de 50 ml de soro, né? E aí a gente vai precisar que o médico diga não, prescreva isso, tá bom? Lá no exemplo da penicilina é porque ela já vem com esses 2 ml, né? E aí você precisa ficar atenta, tá bom? Algumas bezetacils vêm com 3 ml, vem com 5, né? Eu administrei uma paciente agora há uns 15 dias que era com 5 ml, né? Que o diluente vinha para 5 ml, certo? E aí eu tive que fazer exatamente o cálculo, né? Porque era para fazer só 600 unidades, 600 mil unidades nessa paciente, né? Não era as 1.000 unidades todas, tá bom? Então, aí eu diluí em 5 ml e fiz o cálculo para saber quantos ml essa paciente precisava tomar. É o mesmo cálculo que a gente fez, mudando só as informações, tá bom? No caso lá, ó, vamos fazer aqui o cálculo para testar. No caso, eu tinha uma ampola de 1 milhão de unidades, só que o diluente era de 5 ml. Me ajudem aí, vocês que são bons nos cálculos, né? Aí eu vou ter 1 milhão de unidades, estão em 5 ml, né? E eu preciso fazer na paciente 600 mil unidades. Eu vou fazer quantos ml? Tá? E aí eu vou pegar X é igual a 600 mil vezes 5, que vai dar 3 milhões de 3 unidades, ml. dividido por 1 milhão, né, de unidades. O X vai ser igual, segundo o Otacílio, eu vou ter que fazer 3 ml dessa solução. Certo? Para vocês terem uma noção como a gente vai ter... eu falo sempre isso, muito para vocês, né? A gente tem que ter muita responsabilidade. Ah, professor, quem vai fazer isso é o técnico, né? Milena, você é técnica? É? Não. Não, né? Então, assim, quem vai fazer... Qual medicamento, Otacílio? Não, agora que eu tô vendo aqui a sua pergunta. Então, assim, quem vai fazer isso é o técnico, professor. Para que eu preciso saber disso? Gente, uma medicação errada, ela é responsabilidade do enfermeiro. O técnico, ele trabalha sob a nossa supervisão. Tá certo? Ele trabalha sob a nossa supervisão. Então, nesse tipo de situação, a gente precisa saber melhor do que ninguém fazer cálculo de medicação. Para eu ver se o meu técnico ele conseguiu fazer o cálculo correto. Até porque quando ele tem dúvidas em como ele vai fazer o cálculo, ele recorre a gente. Se a gente não souber fazer o cálculo, aí pronto, o pau do paciente tá, né? Desculpem a expressão, tá lascado, né? Porque eu não vou ter como fazer uma dosagem adequada, tá certo? Então é importante que a gente tenha essa noção, tá bom? Então, resumindo o que a Milena perguntou, algumas drogas elas já vêm com diluente ali específico padrão. Outras drogas eu vou depender da prescrição médica. Aí, se a prescrição médica vier falar sobre solução decimal, aí pronto, eu já sei que eu tenho que diluir para 10 ml.
né? E se a prescrição não falar em solução decimal, ele tem que escrever em quantos ml ele quer que eu faça a diluição. Tá bom? Quantos ml de soro em quantos ml de água destilada. Ele tem que me dizer, tá? Professora, Oi. tipo assim, pode ser diluído em soro e pode ser diluído em água destilada, né? Por qual a diferença assim? Olha, a maioria das prescrições, elas sugerem água destilada, né? O soro, ele é uma substância, né? É o hipoclorito, né? É o cloreto de sódio a 0,9%. Ele é uma substância, ele não deixa de ser uma substância química, né? Obviamente, né? Hipoalergênica, obviamente, isotônica, né? Estéril, né? Tudo direitinho, mas ele não deixa de ser uma substância química, né? É uma solução fisiológica, né? Uma solução de cloreto de sódio. Já a água destilada, gente, ela é água. É água. Essa água que vem da torneira é H2O, né? Só que ela passa por um processo de destilação, né? Num aparelho, numa máquina, num destilador, certo? Mas ela é água, não é outra coisa. Ela é uma água que ela vai ser preparada para ser administrada endovenosa. Mas ela é só água, ela não tem nenhuma outra composição. Como o soro glicosado ele tem, o soro fisiológico ele tem, né? Ele tem substância química, tá certo? A principal Professora, diferença é essa. Oi. Oi. então na insulina, a gente pode aspirar até 20, porque a seringa também tem 100, né? Se eu estiver utilizando essa seringa aqui, né? Se eu estiver utilizando essa seringa aqui, que ela trabalha já, né, com as unidades, tá certo? A apresentação dela, ela já traz aqui, né, as unidades, em unidades. Se eu estiver E se for na de utilizando uma 50, seringa... professora? Oi? E se for nessa de 50? Não, aqui, na verdade, a mesma quantidade. Por que às vezes eles fazem de tamanhos diferentes? Porque, na grande maioria das vezes, a dosagem de insulina, ela não ultrapassa 30 unidades, né? Quando o paciente toma 40, 50, 60 unidades, é porque ele é um diabéticozão mesmo altamente incontrolável, né? A maioria das prescrições de insulina, elas são prescrições menores, né? 20, 25, 30, né? Unidades, tá certo? E aí, como ele já vem aqui no formato de unidades, tanto faz qualquer uma dessas seringas aqui, tá bom? Se a prescrição é 20 unidades, eu vou bem para cá por 20, ó. Se a prescrição é 20 unidades, eu vou bem para esse 20 aqui, ó. Se a prescrição é 20, eu vou para esse 20 aqui. Percebam que elas vão afinando, ó. O volume, o 20, esse 20 aqui é igual a esse 20 aqui, que é igual a esse 20 aqui. Tá certo? Isso independe, porque esse é o volume interno da seringa. Percebam que essa seringa aqui, olha, é mais grossinha, essa aqui já é mais estreitinha, essa aqui é mais estreitinha ainda. Sendo Tá que bom? as três têm a mesma quantidade, né? Elas têm a mesma escala. A Ah, proporção é que é diferente, ó. Essa daqui eu posso administrar no máximo 30 unidades. Enquanto que essa eu vou conseguir 50 unidades, enquanto que essa eu vou conseguir 100 unidades. Mas a escala, né, ela é em unidades, tá certo? A escala delas aqui é em unidades. Então, é como eu acabei de falar.
Esse 30 aqui é esse mesmo 30 daqui, que é esse mesmo 30 daqui. O volume que vai ser administrado é o mesmo, tá certo? É o mesmo, ok? Então, vamos lá, onde é que a gente estava? Agora, como eu falei, se eu não tenho essa seringa, né? A gente vai ter que fazer o cálculo, né? E como é que a gente faz o cálculo? A gente vai sempre se basear que em cada ml eu vou ter 100 unidades, certo? Deixa eu até colocar aqui o nome unidade para vocês não se... Então, em cada 100 unidades, eu vou ter 1 ml. Então, se eu quero fazer, se a prescrição médica são 20 unidades, quantos ml eu vou ter que fazer? Tá? Então, eu vou fazer a regra de simples, né? A regra de 3 simples de novo, tá bom? Eu vou multiplicar aqui 20 vezes 1, né? Vou colocar um x aqui para 20 vezes 1 dividido por 100. Opa. 20 vezes 1 dividido por 100. Ó. 1 vezes o 20, né? O x, ele é o 1 vezes o 20 dividido por 100. Então, isso quer dizer, gente, que eu vou fazer 0,2 ml. Tá bom? Então, a resposta é que eu vou aspirar 0,2 ml na seringa utilizada. Seja numa seringa de 3, numa seringa de 5, né? Numa seringa de 1, eu tenho seringas de 1 que elas não são padronizadas para unidades, tá certo? Até quando a gente vai comprar, tem a diferença. Você quer seringa de 1 ml ou quer seringa de insulina? Entendeu? Então, tem seringa de 1 ml que ela não é padronizada no unidades, tá bom? Então, eu vou fazer lá, vai depender do tipo de seringa que eu vou utilizar, tá bom? E aí, gente, aqui tem um quadrinho, né? Que isso aqui vocês vão ler. Tem algumas drogas só que são utilizadas, tá? Vocês vão depois ler. Mais ou menos o que a gente vai precisar compreender. É um quadro mesmo básico aí, tá? Para que a gente consiga, né, fazer algumas dessas drogas de forma mais segura, tá bom? A gente não vai se detalhar nesse quadro exatamente porque é mais um quadro de acompanhamento para vocês. Eu mandei lá no grupo, né? Eu mandei no grupo de vocês um manual de diluição, né? Não sei se vocês viram lá. E aí, esse manual, ele apresenta alguns, né? Alguns cálculos desses que a gente acabou de apresentar aqui, tá? E aí é importante que vocês tentem praticar mais, né? E isso na internet tem muito exercício com gabarito, tá? E aí, se vocês forem precisando de tirar alguma dúvida, alguma coisa, vocês entram em contato comigo. Eu tô até pensando em passar, eu ia ter uma outra atividade com vocês, mas pensando nessa dificuldade que vocês apresentaram, eu acho que a nossa atividade de
Agora, para a segunda AP, eu acho que a gente vai fazer uma atividade de vários cálculos, de vários casos de prescrições com os cálculos para vocês fixarem ainda mais, tá bom? Mas aí eu entro em contato com vocês quando quando eu disponibilizar a atividade lá no ambiente virtual, tá certo? Professora, Oi. quando é que vai ser a P2? Olha, a AP2 ela mudou de data exatamente por conta daquele feriado lá, né? Que a gente teve, tá bom? Eu vou olhar bem direitinho o cronograma novo que eu mandei para a professora, para a coordenação, né? É diferente daquele que eu apresentei para vocês, exatamente por isso, certo? Porque a gente teve a inserção de alguns feriados aí no meio, o que postergou a nossa primeira AP, né? E vai acabar postergando também a nossa segunda AP. Deixa eu só ver aqui. Mas se eu não me engane. Cadê? Se eu não me engane, é na próxima quinta-feira. Mas eu vou só me certificar aqui. Isso, é dia 15 de abril, viu? É na próxima quinta. A gente ainda tem aula segunda e tem a P2 na quinta, tá? Ok? Ok. Vou fazer aqui a chamada, tá? Alana, Jonathan, Ana Micaela, Ana Cássia, Analice, Ariadna, Vitória, Francisco, João Lucas, José Gleilson, José Otacílio, Leodilane, Presente. Maria Ellen, Maria Tainã, Milena, Robson, Sara e Valderline. Professora, e o conteúdo para estudar para a prova? Tudo. Que você deu, né? Todo o restante, isso, viu? Todo o restante.